12 livros que você não vai conseguir parar de ler. Que aí, segundo o Lucas Barros, né? Que eu Nosso não amigo faço Lucas Barros. vídeo de lista aqui pro canal. E aí eu fiquei com vontade de fazer um hoje. Porque faz tempo que eu não venho aqui, só sento aqui na frente da câmera e recomendo vários livros pra vocês em um vídeo só. Então, resolvi fazer esse vídeo aqui, por quê? Eu não sei se vocês repararam, mas eu acho que sim, porque eu virei até piada, porque recentemente eu tava numa fase que eu não tava conseguindo ler muito. Chegaram até a me questionar se eu ainda sou booktuber. E aí eu não sei se vocês acompanharam os últimos vídeos, mas recentemente eu tô até lendo bastante, meio que voltei esse meu ritmo de leitura. E não é o fato de eu estar lendo mais rápido, mas é sim porque antes eu tava numa fase que eu realmente não tava conseguindo gostar de nenhum livro que eu tava lendo. E mesmo às vezes o livro sendo bom e eu, sei lá, gostando da história e tô achando interessante, eu simplesmente não tava conseguindo engatar na leitura e ficar, nossa, meu Deus, eu só quero ler o livro e tudo mais. E é muito bom quando você pega um livro e você não consegue parar de ler, e que você fica obcecado e que você não consegue pensar em mais nada além do livro e que você só quer ler o tempo inteiro. Eu acho essa sensação ótima, eu acho que é uma das melhores coisas que qualquer leitor pode sentir. Vocês concordam comigo, eu acho. E eu tenho um problema com isso aí, porque o meu hiperfoco ele é meio forte. Então se o livro começa a me pegar muito, eu começo a querer só saber dele e eu paro de trabalhar direito, eu paro de escrever direito, eu paro de fazer exercício direito e eu começo a querer só ler. Mas isso acontece comigo com quase tudo, inclusive escrever, inclusive fazer exercício, né? Acho que é um problema de foco. Eu até fiz um vídeo aqui pro canal que foi com indicações de livros assim, só que de suspense, com suspenses viciantes. E eu resolvi trazer aqui, hoje, 12 livros que você não vai conseguir parar de ler. Pelo menos foi assim que foi comigo. E eu tenho pelo menos quase certeza de que com vocês vai ser assim também. E eu espero que funcione caso vocês decidam ler algum desses livros aqui. E aí eu trouxe diversos gêneros dessa vez, não tem só suspense. Tem literalmente para todos os gostos. Quase todos, eu acho. Então, tá bem recheada a lista. E eu vou começar com um livro, que foi o livro que recentemente me fez voltar esse gosto que eu li com muito afinco. Eu tô curioso pra ver as opiniões do Lucas, pra ver se a gente vai ter algum livro nacional. Eu tô vendo esse vídeo aqui só pra ver se ele vai indicar algo nacional. Sinto muito aí, Lucas. Ó, um beijo, tá? Te adoro. Mas eu sou o justiceiro do nacional, né, mano? Não tem jeito. A leitura que eu fiquei bem envolvido, bem obcecado, que foi O Telefone Preto e Outras Histórias, de Joe Hill. Eu postei um vídeo só sobre esse livro aqui no canal, é um livro de contos. Ele tem... Pô, saiu o filme que flopou, né? Desse livro aí, agora, recentemente. 15 histórias, as histórias não têm ligação uma entre a outra, e nesse vídeo eu comentei cada uma delas individualmente, sem spoiler, dando minhas impressões, então eu acho que tá um vídeo muito legal, muito interessante de ver. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards. Mas basicamente não tem como eu falar a sinopse aqui, porque é um livro de contos, então cada conto vai ter um tema. Tem conto de terror, tem conto que é mais de suspense, tem conto que é mais um drama, então tem literalmente de tudo aqui. O que eu posso dizer que eles têm em comum é que são todos extremamente bem escritos, e que eu achei todos extremamente viciantes, então eu não consegui parar de ler. E fui lendo, e quando eu vi eu tinha terminado. Se você quiser saber sobre o que cada um dos contos fala, ou saber a minha opinião com mais detalhes, assiste lá o vídeo que tá muito legal. Mas enfim, foi por causa desse livro aqui que eu engatei de volta na leitura e me tornei uma máquina. Já que eu falei do filho, eu vou falar do pai. Porque o que é um vídeo meu de lista se não tiver o meu velho de estimação? Que é o Stephen King. Então eu trouxe aqui o livro Misery, porque foi um livro que eu fiquei completamente obcecado. Tá, por enquanto ele falou que ia ter mais coisa e não só suspense. Já veio 2 de suspense, 2 de 2, hein? Lendo. É sobre um escritor que ele acaba sofrendo um acidente na estrada e ele acaba recebendo a ajuda da sua maior fã. Só que é aí que tá o problema. Essa fã, na verdade, talvez seja hater. Fica aí o questionamento, porque ela fica muito satisfeita com o final que ele dá pra um dos últimos livros dele e fica puta da vida. E aí o que ela faz? Começa a torturar ele e prende ele lá na casa dela e diz que só vai soltar ele quando ele mudar o final da história. Bem tranquilo, galera. E aí tem várias cenas... A real é que isso aí é o sonho de todo escritor, né? Todo escritor sonha de ter um fã maluco que tranca ele num quarto e fala: eu quero que você escreva pra mim. Óbvio, vão ser momentos terríveis. Mas depois que você sair de lá, você fala: nossa, eu escrevo tão bem que uma pessoa cometeu um crime pra que eu escrevesse só pra ela. Porra, eu devo ser muito bom mesmo, né? Horríveis, é um livro extremamente pesado, tem cena de tortura, tem muita violência, então fica aí o alerta pra vocês, mas é um livro extremamente viciante, porque você fica naquela apreensão de saber se ele vai conseguir sair dali, o que é que ela vai fazer com ele em seguida, e você nunca tá preparado para as coisas que acontecem, você fica naquela ansiedade junto com o personagem de saber se ele vai conseguir sair dali ou não, se ele vai ser salvo ou não, se ele vai mudar o final do livro ou não. Então assim, impossível largar.
Algumas pessoas eu já ouvi reclamarem porque o livro também vão ter os momentos que a gente vai ter acesso a esse livro que ele tá escrevendo, que no caso ela pediu pra ele mudar e tal, que é a história da Misery. Por isso que o nome do livro é Misery. Mas eu, particularmente, até nessas partes, gostei do livro e eu achei muito envolvente. Gostava mais das partes que estavam contando sobre os dois. As interações entre a Anne e o Paul, sim. Mas as partes do livro que ele tá escrevendo eu também achei muito legais. Então é um livro que eu, particularmente, não consigo imaginar uma pessoa lendo e não ficando transtornada, obcecada e querendo ler tudo de uma vez só. Esse livro eu não tenho aqui comigo, mas é um livro que eu gosto bastante dele. Eu nunca falei muito sobre ele aqui no canal, então por isso que eu resolvi colocar ele aqui na lista, que é o livro Os Dois Morrem no Final. Eu li esse livro em inglês. Esse livro é daquela onda, né? Aquela tendência de você contar a história no título. Esse livro não é o que abriu a tendência, mas vocês estão ligados, né? Tem um monte de livro até hoje, assim, que tipo, a princesa salva ela mesma nesse livro, verso. Que basicamente, ó, o título é a coisa mais comercial possível que eu posso te entregar. É quase um arte de ligar o... Tá ligado? Só que versão spoiler. Quando ele ainda nem tinha sido lançado no Brasil, mas agora ele já foi lançado no Brasil, sim. Então fica mais fácil de eu poder recomendar pra vocês. E eu lembro que na época que eu fui ler esse livro, eu fui ler sabendo só que ele era muito famoso e tal, mas eu não esperava que eu fosse gostar tanto e me envolver tanto com essa história. Se passa numa realidade assim, meio distópica, onde as pessoas ficam sabendo o momento que elas vão morrer. Então ligam pra elas pra avisar. Mas se bem que se você parar pra pensar, todo mundo morre em algum momento, né? Então se você escrever um livro Todo Mundo Morre no Final, e na verdade for sobre o valor da vida, é verdade, todo mundo um dia vai morrer, né? Tirando o Elon Musk. Mas o resto, todo mundo vai pra cova alguma hora. Você vai morrer. E aí eles vão ter um tempinho pra poder se despedir e tal, antes de eles morrerem. E aí a gente vai ter esses dois protagonistas, que por um acaso, que eu também não quero falar muito sobre, eles acabam se colidindo ali. E os dois têm a sentença de morte marcada pra o mesmo dia. É bem mórbido, se a gente parar pra pensar, e bem trágico. A gente já sabe essas informações, mas é um livro muito bonito. Ele fala muito sobre amizade, fala muito sobre família, discute vários temas. Eu achei ele muito emocionante e muito envolvente também. Você fica muito ansioso porque também acontecem outras coisas que movimentam a história. Além disso, de os dois morrem no final e tal. E aí... O melhor foi a Janine. Poderia ser os dois morrem no começo, mais suspense. A história fica muito rápida e você se apega muito aos personagens. Pelo menos eu me apeguei. E você fica querendo saber o que eles vão fazer em seguida, o que vai ser o final deles, como vai ser. E aí quando você vê, o livro acabou. Então eu recomendo demais. E é bem triste também, já fica aí o alerta. E aí temos o impulso, que você literalmente lê no impulso. Sério, gente, você começa a ler esse livro e você não para mais até acabar. É muito rápido a escrita, é muito esquisito também a atmosfera da história toda, e aí você não consegue largar até acabar. É basicamente sobre uma mãe contando sobre a filha dela, só que de uma maneira muito diferente, porque ela tá fazendo de tudo, desde o começo do livro a gente percebe que ela faz de tudo pra ser a mãe perfeita, só que talvez a filha dela não atenda muito às expectativas, ou ela só seja uma criança meio diferente das outras. E ela vai falar muito sobre esse negócio da maternidade compulsória, e discute muito sobre essa questão do amor de mãe, e é muito pesado esse livro também em alguns momentos, só que a história toda dele é muito interessante, porque é uma coisa muito diferente do que a gente tá acostumado a ler, e ao mesmo tempo é muito rápido também. Tem muita coisa que motiva a gente a continuar lendo o livro, principalmente porque ele é escrito para o ex-marido da protagonista, então ela vai escrevendo, contando pra ele, e meio que vai no passado e fala sobre a família dela, e fala sobre o presente, e fala sobre quando ela tava grávida, e sobre as primeiras coisas que ela foi percebendo na filha dela que ela não achava muito normal, e aí vai, quando você vê, você acabou. Eu fiz muitas marcações também porque ele discute uns temas muito interessantes. Então, literalmente, gente, o impulso faz sentido pra história, mas também faz sentido pra leitura, porque você lê muito rápido. Confia. Tive que acender a luz. Tem nem comentário fazendo isso daí, né? Porque, cara, 5 livros indicados. Foi 5, né? Já. E até agora nenhum nacional, hein? Porque tá muito nublado. E eu tava achando que tava ficando... Vai vir um Rafael Montes, mano. Certeza que vai vir um Rafael Montes. No caso, mas eu espero que não tenha ficado ruim de ver. Perdoem por mudar drasticamente as cores e a fotografia do vídeo. Mas, seguindo aqui, temos o livro E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Que já, o nome já acho que é o suficiente pra convencer uma pessoa a ler. Várias pessoas são convidadas pra uma ilha por uma pessoa que eles não sabem quem é. E quando eles chegam lá, começam a morrer aos poucos. E você fica, meu Deus, quem é que tá matando eles? Por que estão matando eles? Quem deles será que tá matando os outros? Qual deles será que tá matando os outros, já que só tem eles ali na ilha? E aí muitas coisas vão acontecendo, vai morrendo personagem atrás de personagem, cada capítulo uma coisa, uma morte, uma revelação, e você fica naquele surto pra saber por que não tá sobrando nenhum. E se realmente não vai sobrar nenhum no final. Fica aí o questionamento, mas enfim. Pô, ele meteu essa daí, é óbvio então que sobra alguém, né? Ô, Lucas, você tem que entender de spoiler, cara.
Você me fala, será que realmente não sobra nenhum? Lá no livro que era Os Dois Morrem no Final, você não falou isso, né? Então é óbvio que alguém sobrevive nessa palhaçada aí. A Agatha Christie, ela inventou o clickbait. Foi nesse livro aí que ela inventou o clickbait. Muito viciante esse livro, foi meu primeiro contato com a Agatha Christie. E foi a melhor experiência que eu poderia ter tido de primeira com a autora, porque é um livro muito, muito viciante e muito bom também. Gente, o epílogo desse livro, galera, por favor, né? Por favor, leiam. Eu falei que não ia ter só thrillers, mas... Eu falei que não ia ter só thrillers. Até agora teve só thrillers. Mas... E aí ele vai me entregar mais um thriller agora, é isso mesmo? Eu Não Sou de Ferro tem vários. E aí eu também aproveitei para falar de livros que eu já falei 1000 vezes. Mas aí, como chegou pessoas novas aqui no canal e tal, e faz tempo que eu não falo tanto, eu disse, vou aproveitar esse vídeo também para recomendar livros que eu gosto muito e que eu já recomendei várias vezes, mas nunca é demais. E eu estou falando de Dias Perfeitos, do Rafael. Aqui, ó. Um gato preto pra você, Lucas Barros. Um brasileiro indicado. Viva o Brasil, viva a brasilidade, viva a literatura nacional. Pronto, tá liberado, Draco. Mas eu falei, ia ser Rafael Montes, né? Ia ser Rafael Montes. O Lucas, ele não se aguenta, cara. Eu sabia que ele ia indicar Rafael Montes. Rafael Montes é um dos meus livros favoritos. Inclusive, um beijo, Rafa. Saudades. Então eu sei do que eu estou falando aqui. É sobre um estudante de medicina que ele acaba ficando meio obcecado por essa menina que é estudante de cinema. E aí ele começa a ficar obcecado de uma maneira não saudável por ela e acaba tomando uma atitude extrema que vai ser o que vai movimentar o restante do livro. Eu acho que essa sinopse é o suficiente, porque o resto é mais legal vocês descobrirem lendo. É um livro extremamente pesado, com muitos, muitos gatilhos, assim como todos os livros do Rafael Montes, mas, sério, gente, é muito viciante esse livro. Eu fiquei muito ansioso com essa leitura, porque eu ficava muito nervoso com as coisas que o protagonista fazia e ficava me perguntando quais seriam os próximos passos que ele iria tomar, e aí tem vários momentos que você fica, meu Deus, agora, aí não é agora. E aí, o final também eu achei muito bom. Eu gosto bastante desse livro, foi meu primeiro contato com o Rafael Montes também, e eu acho que ele é perfeito pra quem tá querendo um livro que você vai ficar naquela obsessão, que você não vai conseguir parar de ler. É bem viciante, é isso que eu só posso dizer. Então, se você nunca leu nada do Rafael Montes também, e tem interesse em conhecer o autor, talvez seja uma boa começar por esse daqui também, que foi o que eu comecei. Mudando um pouquinho de novo, outro livro que eu não tenho aqui comigo, mas... Vocês querem apostar quanto que é outro thriller, suspense, terror, mano? É suspense, né, Lucas? É suspense. É suspense. Mas é um livro que eu li esse ano e eu fiquei bem surpreso porque eu gostei bastante dele. Eu comecei num dia e no dia seguinte eu terminei. Foi uma coisa assim. É o livro Vilão, da Via Schwab. É um livro super famoso. Tá, eu não sei se esse livro é de terror, mas ele é um thriller pela capa, né? Provavelmente é um thriller, né? Então tá na lista. Eu acho que todo mundo conhece. É um livro meio que de fantasia, que tem esses personagens que eles têm superpoderes, só que eles meio que são rivais. Então a gente fica sem saber quem realmente é o vilão ali dos dois, e no começo da história já começa... Ah, pelo visto agora realmente não é um thriller, é uma fantasia. Tá, beleza então, se redimiu. Essa a gente com a informação de que um quer matar o outro. E é isso, a gente é jogado nesse caos e aí fica alternando entre o passado e o presente, que no caso o presente seriam 10 anos depois de quando aconteceu esse acidente na faculdade que os dois faziam juntos, que provocou esse ódio que um tem pelo outro. E também esse rolê dos superpoderes. Legal, e aí, legal pra caramba. no presente tá os dois se caçando e os dois querendo matar um ao outro. E aí começa o surto do livro. É muito, muito rápido, porque você fica naquela agonia de saber o que é que vai acontecer. Como também fica alternando entre presente e passado, aí você vai lendo super rápido e quando você vê, você acabou. Eu, inclusive, terminei... Não gostei tanto assim do final quanto eu achei que eu poderia gostar. Inclusive, foi por isso que até hoje eu não li Vingança, porque eu achei que me dava mais vontade. Mas, de todo jeito, é um livro muito viciante, que eu gostei muito também. E fazia tempo que eu não li uma fantasia assim, que eu lia tão rápido e ficava, nossa, gostei. Gostei da construção dos personagens também. Os personagens secundários também são ótimos. Acho que talvez até melhores do que os protagonistas. Vou ler Vingança em breve, porque agora que eu falei pra vocês, me deu até vontade. Talvez venha aí em breve, porque é muito rápido. E dizem que Vingança é do mesmo jeito. Objetos Cortantes, Gillian Flynn. Amo essa autora, apesar dela ser Da autora de Garota Exemplar, cara. completamente maluca. Garota Exemplar é da hora. Os livros dela são
muito transtornados. Eu fico super preocupado quando eu leio, porque é umas coisas que ela coloca muito bizarra. Fico preocupado com a saúde mental do autor quando eu leio os livros dele. Muito bom, né, cara? Eu li tudo que a autora publicou e esse daqui eu acho que é o mais rápido e é o que mais se encaixa nessa categoria de livros que você não vai conseguir parar de ler. É sobre essa jornalista que vai investigar um caso que está acontecendo na cidade onde ela nasceu, que tá rolando um possível caso de assassinato em série de algumas meninas da cidade. E aí ela retorna para investigar esse caso e tentar entender o que está acontecendo, e a gente também começa a ter acesso à dinâmica familiar dela, que é bem diferente. Então ela começa a relembrar algumas coisas que aconteceram no passado. Essa personagem também passou por um trauma recente que vai ser muito importante para movimentar a história. Então vai ter isso da investigação de um possível serial killer de garotinhas. Vai ter o rolê dela com a família dela, que é bem esquisita. E vai ter o rolê dela com ela mesma e com esse trauma do passado. Então são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, só que de uma forma muito bem feita. Então o livro passa muito rápido. Tem muitas reviravoltas também na história. Os personagens são muito esquisitos se você fica curioso para ler sobre eles. E também é um livro super pesado, com vários gatilhos, como todos os livros da Gillian Flynn também. Mas eu lembro que eu li esse livro em um dia, se eu não me engano. É um livro pra gente fazer duvidar da sanidade mental da escritora e de si mesmo, se você gosta do livro, né? Esse que é o resumo. Saudades, inclusive, desta experiência de leitura. Esse aqui é um livro que eu já falei algumas vezes aqui no canal, mas faz um tempinho. Então eu resolvi falar dele de novo, que é o livro Clube da Luta. É um livro super conhecido também. Clube da Luta não é um suspense, né, gente? Clube da Luta, ele é um drama, né? Acho que todo mundo concorda nisso, né? Uma história de doideira. Mas não suspense. Será que se encaixa como um suspense psicológico? Eu categorizaria como drama. Clube da Luta. Não classificaria como suspense nem a pau. Tem autores de thriller na Fly, vende bem? Cara, tem. Vende até que ok. Mas hoje em dia os romances, tipo, passaram todo mundo. Tanto fantasia quanto suspense, thriller, foi muito passado, assim, pela galera do romance. A galera do romance realmente tá dominando ultimamente. Porque o filme também já virou um clássico. E assim, eu não gosto de falar muito sobre o que o livro fala. Porque eu acho que quanto menos você souber sobre o Clube da Luta, caso você ainda não saiba, o que eu acho difícil, porque, né, todo mundo fala constantemente. Mas eu, particularmente, tive a sorte de não saber spoiler desse livro quando eu fui ler. E eu também nunca tinha visto o filme. E eu fiquei, galera, de queixo caído. Eu juro por tudo, que hoje, parando pra pensar, eu consigo perceber que tiveram vários momentos que dá pra perceber esse possível plot twist. Mas eu acho tudo feito de uma maneira muito foda. E é um livro muito rápido. É uma narrativa também muito diferente do que eu tô acostumado. Então você fica muito curioso pra saber o que tá acontecendo, e em muitos momentos você fica se perguntando o que está acontecendo, e o final, quando tem essa reviravolta, você fica, meu Deus, chocado, e aí você não consegue mais parar de ler de jeito nenhum, de tão chocado que você fica. Então assim, se você não sabe nada sobre o Clube da Luta e você nunca teve... Se você não sabe nada... Não se fala sobre o Clube da Luta, hein, ô Lucas Barros? Você recebeu um sinal, tá vivo até hoje porque você respeitou esse sinal. Sobre o Clube da Luta e nunca teve acesso a essa história, melhor ainda, só pega agora e vai ler, porque eu tenho certeza que você vai ficar viciado e não vai conseguir parar de ler até acabar. E quando acabar, vai valer a pena, garanto. Pelo amor de Deus. Meu xodózinho, ele não levou a sério. Até agora, o livro que eu favoritei e que até caramba, tudo é rio, é velho assim, então, mano. Só acho que isso, galera, já deveria ser o suficiente pra convencer vocês a ler. Mas, Tudo é Rio, da Carla Madeira, é um livro faz bem só 2 diferente dos anos. outros que eu Fazem falei só aqui. 2 anos. Ele é meio que um drama misturado com romance sobre 3 personagens, um casal e uma garota de programa. A história dos 3 vai ter um certo envolvimento, vai, mas as histórias individuais... Eu não sabia que Tudo é Rio era uma história sobre homenagem. Rapaz, eu escutava uns papos sobre Tudo é Rio que eu achava que era um dark romance, um dark romance erudito, uma alta literatura dark romancesca, mas não, é um livro sobre homenagem. A galera ficou tão aterrorizada assim com homenagem que virou um dark romance erudito. Vamos ver o que ele tem a dizer, que eu tô surpreso. Individuais deles também vão ser muito importantes para a história do livro. É outro livro que eu também não sabia de sinopse direito, eu só sabia que ia falar sobre a vida desses 3 personagens. Então, quando eu fui ler, cada momento eu fui sendo surpreendido. Mas para mim, o ponto alto desse livro, o que faz ele ser tão viciante, é a escrita da Carla Madeira. É uma escrita, gente, sensacional. Ela é muito bonita, ao mesmo tempo que ela é muito rápida, e ao mesmo tempo que ela é muito viciante, e ao mesmo tempo que ela consegue ser muito profunda em diversos momentos com as coisas que ela coloca no livro. Pelo menos eu achei. Tem muitas frases que eu marquei que me ficava, tipo, alugava
castelos na minha cabeça. E eu ficava pensando sobre a minha própria vida e a vida dos personagens. E ao mesmo tempo você fica muito envolvido com a história e não quer largar e quer saber qual o rumo que vai tomar. Principalmente porque fica alternando entre esses personagens. Os capítulos também são bem curtos. E é isso. É um livro incrível. É um livro que você não vai conseguir parar de ler, mas talvez você não leia tão rápido porque você vai ficar precisando daqueles momentos pra refletir. Mas eu acho muito legal quando você tá, tipo, lendo um livro que mesmo quando você não tá lendo ele, você fica pensando sobre ele. E esse é um livro que fez isso pra mim e eu acho que ele faz isso com todo mundo que lê, na real. Também tem muitos gatilhos, então fiquem ligados aí, porque vai também envolver vários traumas que os personagens passaram. Muita gente pode não se agradar do final também, eu super entendo, mas eu particularmente gosto desse livro no todo e eu acho ele sensacional, porque tem muitas camadas, muitas coisas pra se falar sobre, muitas coisas pra se pensar também por causa dessa leitura. O penúltimo livro da lista é um livro também que eu acho difícil muitas pessoas não saberem a história, justamente porque também tem um filme que já virou um clássico, que é Psicose. E o livro também já virou um clássico, mas... Pô, pior que eu nunca vi o filme de Psicose, cara, eu preciso ver, né? Mas daqui a pouco é uma boa oportunidade pra ler o livro antes. Eu particularmente nunca tinha lido, eu também não sabia spoiler, por incrível que pareça, não sei como eu consegui me livrar desses spoilers dessa história a minha vida toda, mas é basicamente sobre esse homem que ele tem um hotel junto com a mãe, e aí ele acaba recebendo uma hóspede inesperada no meio da noite, porque é um hotel que fica bem afastado assim, quase nunca ninguém chega lá pra se hospedar, e essa hóspede acaba ficando lá. E o que acontece? Um crime. E eu não quero falar muito porque, tipo assim, apesar de eu saber que todo mundo já deve conhecer a história desse livro, eu tô aqui falando pras pessoas que não conheciam, assim como eu. Então, se você é uma dessas pessoas, é isso que acontece, um crime, e aí o livro acontece. Esse personagem também, ele é um personagem bem diferente, porque a mãe dele trata ele de uma forma muito infantil, apesar dele já ter ali seus 40. Peraí, só um detalhe, a Tice falou que Tudo é Rio não é homenagem nada. Ô Tice, por favor, nos conte sobre Tudo é Rio. Você que leu, por favor, me elucide, porque pra mim eu vou sair desse vídeo aqui achando que é um livro sobre homenagem. 40 e poucos anos. Então é muito interessante ver essa dinâmica também, e essa dinâmica vai ser importante para a história do livro e para as coisas que acontecem. Também é um livro muito curto, no sentido de páginas mesmo, ele é bem curtinho, e a história também eu achei muito viciante. Eu li em um dia, porque eu fiquei muito envolvido, não só pelo livro ser curto, mas porque é bem envolvente mesmo. A trama e a escrita e os acontecimentos, e aí você fica naquela coisa para saber o que vai acontecer em seguida, criando teorias, e o final também achei muito bom. Eu consegui prever o plot, mas isso não me deixou puto, só me fez sentir inteligente mesmo. Mas é isso, gosto muito desse livro, e se você também não conhece essa história, eu acho que vale muito a pena. E o último, pra encerrar com chave de ouro, eu resolvi pegar um livro que eu... Será que é nacional? Será que é suspense? Será que é thriller? Será que é um romance, finalmente? Tô com saudades de ler coisas desse autor, e eu fiquei pensando na experiência de leitura que foi ler esse livro e o outro livro do autor também que eu já li, que é Recursão, do Blake Crouch. Tá, eu não sei o que é esse livro. Eu não sei, não lembro, não conheço. Vocês não estão entendendo o surto que foi quando eu comecei a ler esse livro. Eu ficava num nível que eu não queria saber de mais nada. Nada ao meu redor importava. Eu só queria saber do livro, dos personagens, das coisas que eu ficava pensando por causa do livro. E foi um livro também que alugou castelos triplex na minha cabeça, porque eu ficava pensando muito nas coisas. Ele fala muito sobre tempo e sobre memórias também. É um livro de ficção científica que umas pessoas começam a ser afetadas por um negócio que chamam de síndrome da falsa memória. E essas pessoas começam a lembrar de vidas que elas nunca tiveram. E aí, o nosso protagonista vai começar a investigar isso e vai começar a se envolver muito nessa trama toda. E aí também vai entrar outra protagonista, que ela é uma cientista que tá trabalhando ali na parte que envolve tudo isso. E enfim, gente, é um surto completo, fica alterando também entre os tempos. As divisões do livro são muito certeiras. Ele tem capítulos muito curtos, tem vários plot twists, você fica, tipo, de cara em vários momentos que, tipo, você tá achando que tá acontecendo uma coisa, o autor vai e faz uma reviravolta do nada, e você fica transtornado. E o final também é muito bom. Sério, eu tô falando rápido e agoniado, porque só de lembrar da experiência de leitura e de tudo que eu li aqui, me dá vontade de parar tudo e reler. Que experiência avassaladora, como diria a Isabela Boscov. Pô, arrasou, mano, arrasou. Incrível, né? O último livro que ele indicou foi uma ficção científica, cara. Por essa eu não esperava, não. Agora, a Tice falou que fala sobre o Venâncio, que é o único homem que não se rende aos encantos de Lucy. E aí ela fica querendo a todo custo dobrar ele. Então é um livro sobre tentativa de homenagem. Parabéns aí, Carla Madeira, por representar os marmiteiros de todo o Brasil. Deixem seu like e inscrevam-se no canal.